I'm flesh and blood, but not you. Entrevista com o Vampiro é uma saga de vampiros como nenhuma outra. Escrito por Anne Rice e adaptado para as telas por Neil Jordan, o filme é uma jornada sombria e fascinante pelas vidas e almas dos vampiros. As complexidades emocionais dos personagens são meticulosamente desenvolvidas. Além de ser uma história de vampiros, o filme aborda questões existenciais, solidão, desejo e moralidade, de uma forma que transcende o gênero. O elenco estelar, liderado por Tom Cruise como Lestat e Brad Pitt como Louis, entrega interpretações memoráveis. Eles personificam suas contrapartes literárias com uma intensidade que dá vida ao roteiro. Oi, Rê! Oi, Gui! Olá, O- pessoal, como vai Olá, vocês? pessoal! Como vocês estão? Entramos em outubro, já mês sombrio, mês dark, e obviamente, como dois fãs de histórias de terror, filmes de terror, não poderia faltar aqui, não é mesmo, Rê? Um filme mais. Maravilhoso, mas é um filme de terror, mas é mais complexo do que um filme É. assim, de terror genérico, vamos dizer assim. Que é De o genérico, esse filme não tem clássico. nada, né? Não tem nada, né? Porque é o clássico, assim, do cinema, que é o O Vampiro. Entrevista com Vampiro. E não é um vampiro qualquer, é um Brad Pitt, né? Então, Sim, nós temos aí você é um um elenco. jornalista. Você é um jornalista, tá entrevistando um vampiro. E o vampiro é o Brad Pitt, gente. Nossa. Não, Pelo elenco, amor. igual a gente falou na introdução, elenco estrelar mesmo, né? Temos Sim, aqui. gente. Acho que nunca mais vai ter um filme assim com. Não, É. esses três personagens, atores que estão no filme, era tipo os galãs da década de Aham. 90, assim. Uma coisa de louco. E os três no mesmo filme, fazendo papéis ultra sexuais, vamos dizer assim. Sim. Nossa, foi o auge esse filme aí. Olha, a entrevista com o vampiro caminhou. Não, como que é? Correu para que o Crepúsculo um dia pudesse andar. Como é que é a E frase? é, não sei também. Não, Mas isso aí todas, é olha, polêmico, gente, hein? é Logo, gente que. Crepúsculo. Podem vir aqui, pode até me xingar, eu não me vou importar. Crepúsculo, Diário de um Vampiro, Polêmico. tudo de vampiro, bebeu da fonte desse livro da Anne Rice, que é o Entrevista com o Vampiro. Um livro considerado também, né, clássico, que quebrou ali estereótipos de vampiro. Olha que interessante, eu estava fazendo uma pesquisa. Criou, né? Eu acho até. É, porque eu estava. Criou Então. estereótipos. Parece assim que criou estereótipos, exato. Porque até então, até o livro dela, os livros sobre vampiros e tal, era mais assim, sabe, estilo Drácula, onde Drácula, era aquele. sempre o ponto de vista das vítimas, né, com o vampiro. Mas nunca assim, nunca teve um livro, até então, pelo que eu pesquisei, do ponto de vista do vampiro, pelas emoções, a complexidade emocionais do vampiro. Assim, o que que ele sofre, né? Porque a, Tudo que a é, vítima a gente já sabe. Que como exato. filme de terror, ela seria a vítima do monstro, do que é o vampiro. Um monstro. Não é mais Sim. humano. Já Vampiro nesse filme, também a gente vê o lado sofre. dele. Exato. Vê o Ele lado sofre. humano dele. Lado Uma, ou romântico. não, ou o lado monstro mesmo. Exato, há controvérsias da relação dos O que contrapõe isso personagens. são os dois protagonistas, né? Sim. Vamos lá É então, o né, ponto principal. para os 2 protagonistas. Nós temos aí o Louis, interpretado pelo Brad Pitt. Brad Pitt, assim, ele deve ter saído do Thelma e Louise e foi direto pra esse filme, porque ele está também super jovem, tá todo mundo tá bonito nesse filme, né, todo É, mundo. tá na idade da loba, né? A flor da idade. Exato, os Wolves, né. E nós temos aí o Louis, então, de Louisiana,
no século XVIII ali, Sim. e E é um filme, assim, que começa como um filme de época e aham. termina como um filme atual. Só que antes de mostrar a história dele, a gente já entende que é uma entrevista, porque o filme começa ele encontrando aquele entrevistador e tal, e ele começando a contar a história dele depois e um pouco antes dele virar vampiro. Sim, exato. E ele já, né, ele tá lá com o gravador dele, e ele o entrevistador já vai com estereótipos na cabeça, né, de como que é o vampiro. O vampiro se veste de preto, como eu vim hoje? Não. O vampiro tem medo de alho? Não. Então o Brad Pitt já vai ali contando, né, o que que é, o que que não é, e ele começa a narrar a história dele, né, E o como que Louie foi atrás do entrevistador, não foi? Porque o entrevistador estava em casa, no foi. apartamento dele e tal, O entrevistador acho que já e ele estava, assim, meio chegou lá curioso e tal, e ele sacou, deve ter sacado isso e foi atrás, né. sim. E mas enfim, Aí começou aí a história do Louie, começou ele contando a lá no século XVIII, naquela época, sei lá, quando nem era os Estados Unidos ainda. século XVIII, em Louisiana, na época da escravidão ainda, Sim, e bom, o Louis acaba virando, vamos já pulando umas partes então, né, vamos pra gente comentar sobre o filme. Eh, quem transforma não, vamos por partes, desculpa gente. O sim. Louis acaba perdendo a mulher e a E filha, a filha? e ele fica assim Por muito uma doença. isso. Ele fica assim muito depressivo e tal, e ele quer morrer, ele quer que algo aconteça ali pra ele desencarnar. Nada mais faz sentido para a vida dele. E ele é um homem muito rico, com posses, com riqueza, tem um casarão, tem muitos escravos. E mesmo ele sendo muito rico, depois que ele perdeu a mulher e a filha, ou o filho, não lembro agora, ele tá nessa situação aí de não ver mais futuro na vida, assim, Sim, sem esperança para nada. Só que aí exato. aparece Aparece o Lestat, que é o Brad Pitt, ó, o Brad Pitt, o Tom Cruise. aí começou, né. Que é o Tom Cruise. Não, gente, Gente, o o Tom Cruise casting, tipo assim, são estrelas, mas que é engraçado, né. é, Porque eu mas confesso inusitado, né. eu confesso que eu não conhecia nada, assim, eu sabia que era um pra quem não sabe também, esse filme, esse livro foi adaptado por uma série, que foi lançada acho que ano passado. Então eu sabia da série, e sabia da existência do livro, mas sabia que era filme, então eu nem sabia da existência desse filme de 94. Então quando eu vi que era Brad Pitt e o Tom Cruise, falei: "Nossa, Nem acho que parece real, né. realmente, hum, não dava nem pra imaginar". Eu Aí lembro que que acon nessa época eu sempre confundia quando era criança. Eu achava que Brad Pitt e Tom Cruise eram as mesmas é, pessoas, não sei, irmãos, aham. sei lá. Sim, Sabe parentes, quando você é né, mas criança eles e você não sabe são muito bem das coisas? aham, categoria A de Hollywood, né, assim, são até hoje, né, são Eu famosos. acho não, eu acho que o Tom Cruise, já era já muito famoso, mas o Brad Pitt acho que ainda estava começando. Não, Uhum, ele ainda estava, assim, indo para o estrelato. Acho que esse filme levantou muito a carreira dele. sim. A Ele gente começou a fazer um filme atrás do outro também, né. é, e o Tom É. Cruise então. Acho que Mas estamos enfim, aqui pela história do filme, não pelo sim. pelo babado dos autores. Mas enfim, daí tá, aí tá ali o Brad Pitt deprimido e tal, Tom Cruise vem e fala, ele sabe, né, da vontade do Brad Pitt de querer morrer, do Louis de querer morrer, então ele vê ali que ele é um ótimo candidato pra se tornar um vampiro. Vamos comentar dessa cena então, da Mais do que um transformação? vampiro, um companheiro pra Um ele, né, compan um um amigo. companheiro, exato. Um companheiro mesmo, acho que é a palavra mais correta. Sim, sim, sim. O que que você achou da cena do Tom Cruise mordendo o Brad Pitt? Ah, eu achei maravilhosa, porque uma coisa que eu também que eu queria comentar aqui, que é essa coisa do vampiro
e do sexo Sim, do vampiro. Que eu acho que, nossa, eu acho que esse filme, esse livro, né, no caso, e o filme deixou muito mais popular essa coisa do vampiro ser um ser muito sexualizado e sensual. sim. Acho que começou mais com esse filme, né? Porque virou imagem, virou um visual que dá pra ver pelos olhos e tal. E essa cena das mordidas tem sempre um cunho sexual, né? Parece assim, como o vampiro ele não faz sexo com os órgãos sexuais que a gente tem, e é mais pela coisa da mordida, que também é a forma dele se alimentar, você vê ali uma tensão sexual rolando que é proposital, tanto pelo lado artístico do filme, a metáfora da coisa, quanto pelo a vida de um vampiro, que ele precisa se Exato. alimentar. Eu achei essa cena maravilhosa, que ele sobe assim, bem anos 90, assim, aqueles filmes anos 90. Dá pra perceber que Sim, é uma corda levantando, sim. mas Os efeitos especiais desse filme, assim, não são os melhores, mas, assim, isso até dá um toque eu acho que especial, um acho que charme, né. combina, Eu não também sei. acho, eu também acho. Acho que a estética do filme propõe isso, né. Mas, sim, a palavra tensão sexual é a palavra que é uma das coisas mais especiais desse filme, porque não fica nada explícito ali, não fica fica tudo entre linhas, então até dali pra frente o relacionamento entre o Lestat e o Luiz, Louis, Louis, né, né. a gente ainda não a gente não entende muito bem sobre o que se trata e tal, mas a tensão está sempre ali. E essa cena da mordida, da transformação, pra mim foi uma das cenas, assim, mais homoeróticas que eu já vi no cinema. E muito, assim, também, eh, bem feita no sentido que como eu posso dizer? É sensível, é implícito, sabe? É um negócio da entrelinhas mesmo, então rola ali uma tensão, mas nada se tivesse rolado um beijo, por exemplo, acho que teria estragado a cena, Até entende? porque não teve Porque nenhum eles não beijo no filme. eles Eles não não se beijam, eles beijam. não então não se trata sobre isso, né. Bom, aí o Sim. Lois se transforma. Se transforma, que é uma transformação bizarra, né. Ele primeiro ele mata não, o vampiro ele primeiro mata o ser humano com a mordida, e ele suga o sangue, que é uma coisa que eu não Eu não gosto de sabia. ver, não gosto de ver. Dá um nervoso esse negócio de ficar mordendo aqui, aqui Por também. quê? Não dá um nervoso de ver, não dá não? Imaginar Não. uma coisa aqui te mordendo, coisa horrível. Ui, me dá um nervosinho, dá uma tensão que eu não gosto muito. Eu Te dá uma eu pulo. aflição. Dá É. uma aflição, eu pulo a parte. Mas primeiro ele mata mordendo, e pra pessoa virar um vampiro igual a ele tem que lamber não, né, chupar o sangue do vampiro, que aí o sangue do vampiro Sim. se funde com o sangue humano, ele se transforma, e depois que ele se transforma, ele vira um outro ser. Não é mais Uhum. humano, gente. Sim, O cabelo muda, a unha fica maior, ele vê o mundo de uma outra forma, até mostra, né, no filme, o olhar dele sim. pelas coisas, assim, que tem mais sensibilidade, ele consegue ver coisas que a gente não consegue ver. Interessante. Exato. Esse lance, assim, da pessoa ter que morrer pra depois virar um vampiro, eu nunca tinha visto isso em nenhuma outra história, eu acho. Então, Então como eu já vi eu sou da década de 90, eu já vi esse filme há muito tempo, não lembro, eu meio que já sabia, assim, não sei, estava no meu aham. Já estava imaginário. no seu imaginário. É. É, então. Mas é legal essa coisa da personalidade também, que traz uma outra personalidade pra pessoa, traz um outro visual. Um Isso é novo muito olhar legal. para o mundo. Sim, sim. Que é um olhar mais sádico, talvez, um olhar mais frio, né. Mas é aí que vem a grande questão, né, do filme que eu acho que é bem importante, que é imortalidade. Sim. Como seria Porque se a gente fosse imortal? porque a imortalidade normalmente é vendida como uma coisa extremamente boa, né. Quem não quer ser jovem para o resto da vida? Quem não quer ter a mesma aparência de 20 e poucos anos para o resto da vida, Aí tem né, que ver para esse filme para entender. exato. Esse filme tem
esse questionamento, tem essa é quase um filme meio que não sei, você para pra pensar realmente, Hum, né, analítico da coisa. analítico da coisa. Eu saí mudado desse aqueles, né. Eu foi um filme profundo, Te transformou. transformou. Olha, mas assim, essa época da minha vida que que eu tô vivendo agora, se aparecesse o Aham. Tom Cruise querendo me morder e me transformar em vampiro, eu acho que eu ia, hein. Você iria a Acho que acho que não sei. você iria fica Porque tem a essa coisa, né, pergunta, né. fica a pergunta: você iria? Porque você ir lógico que eu não escolheria isso, mas imagina, você aparecesse é quase que afrodisíaco e chamativo, te atrai, né, Aham. aquela coisa toda, porque você tá triste, né. Mas não é uma escolha, né, ele te atacou, esse é o problema. Ele não o Tom Cruise não, o Louis não escolheu: "Eu quero ser vampiro". O como é que é o nome do outro? O Lestat? O Lestat que foi lá e mordeu ele, Aham, aham. concorda? Então não deixa de ser um ataque também, não foi Sim, o sim. Louis que escolheu isso. Mas se você pudesse escolher, então vamos deixar aqui uma dúvida, uma questão para os nossos ouvintes, para as pessoas que nos assistem aqui no YouTube. Se você tivesse a escolha, você viu esse filme, você sabe, né, da imortalidade e tal, das suas questões, você escolheria ou não ser mordido pelo ser mordido pelo Tom Cruise? Deixa aqui essa resposta. Bem, eu com certeza não, porque eu assisti o filme. Mas Aham. assim, naquela situação do Louis, eu talvez iria, ia ser deixado. Entre ficar né, depressivo e imortal. Uma possível solução da coisa toda, imagina, você tá no final do poço, no fim do poço, fim do túnel de tudo, e vem uma solução, assim, aparentemente boa. Você é Drogas. tentado aí. É. É. Não não parece um pouco, assim, uma questão, tipo, você tá super deprimido, aí alguém vem: "Você quer Ah, drogas?" mas eu tô É falando porque entre é um Tom Cruise, né, um homão daquele, mas tem essa assim, coisa ele é drogas como fala? Sabe, ele é em pessoa, personificada. personificado, exatamente. Porque ele tá te oferecendo ali a uma sensação de você ser jovem para resto da vida. É uma vida vazia, né, que ele leva, mas ele gosta disso, que vamos continuando então com o filme, o Sim. que que o Brad Pitt qual que é a questão dele filosófica, vamos dizer, assim, né, ele ainda tem o coração do ser humano, tipo, ele não nasceu vampiro, ele não se tornou vampiro assim, criança. Ele já tinha vivido uma vida dele como ser humano, e a partir dali, ele começa a entrar em questões internas e morais sobre aquela vida vampiresca, né, você matar uma pessoa, você né, Assassinar, né, porque é, você tem que se voc alimentar. exato. E vocês são seres humanos, igual os seres humanos que ele tinha como família. Porque esse Aham. filme ele só fala no começo que ele tinha uma família e uma filha, e no final ele volta com esse assunto. Então, se você não lembrar disso, você até esquece disso, sabe. Mas você entende que ele tem aquele coração humano, mesmo depois de ter virado vampiro, porque ele tem essas questões, até Sim, morais, né. "Nossa, mas você é um assassino". mas, olha, entre o Lestat e entre o Louis, ai, eu fiquei mais do lado do Lestat nesse ponto, porque eu Não, eu tenho uma pergunta para o final, tá, faz. Ah, para o para o final, tá final. bom, tá bom, tá bom. Mas assim, essa coisa do Louis ficar se questionando, essa angústia dele começou a me irritar um pouco, logo no começo, assim, porque meu, se você vira um vampiro, se você virou, assim, você já se vê naquela realidade, Situação. aquela vai ser sua realidade dali pra frente. Ah, Vai eu fazer o já quê? então,
sabe, nesse mundo que eu não tô falando do mundo real, gente, pelo amor de Deus, tô falando nesse mundo que eles vivem, desse Uma universo, ficção. eu escolheria já, nossa, falar: "Olha", o adotar outro ponto Então, de vista. achar um modo melhor de viver, na medida do possível, do que ficar se lamentando, com aquela angústia o tempo todo, não é? É, e porque meu, o que que o Louis Então, mas escolhe fazer? acontece que o Lestat, eu acho que ele sempre teve essa personalidade, mesmo quando ele era um humano. Ah, você acha? Você acha que É, antes ele é hã, essa pessoa escrota, aham, que gosta que de se não liga, divertir, que zero não empatia, liga, né. zero empatia. Acho que ele sempre foi essa pessoa. Eu Hum. consigo enxergar isso. Não sei se você concorda. E ele É, tenta trazer pensando o Louis pra esse mundo. uhum. Você vira um vampiro, tem que lidar com isso. Não adianta ficar triste pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Você vai ter que se ensinar, porque você vai ter que se alimentar. O Louis até tenta se alimentar com ratos. Nossa, que nojo. Ai, então, isso que eu ia comentar agora. O Lu escolhe, então, jeitos Mas não, tenta, alternativos. né? Tenta, né? Jeitos Por um tempo. alternativos de se alimentar. Então, ao invés de ele ir atrás de sangue de seres humanos e matar, ele vai atrás de sangue de ratos, de sangues de animais. E são cenas, assim, realmente desconfortáveis, que eu Grotescas. Olha, mas eu tenho uma reclamação. Eu acho que o filme em si passou um paninho pro Louis. Porque ficou muito tempo sem mostrar ele uhum, matando ninguém. E hum, tá subentendido que ele ainda tá se alimentando com humanos. Ele até fala no final. Mas o filme não mostrou esse tempo todo. Eu acho que o filme quis passar um pano pro personagem, hein? que ele demorou, assim, pra ir Não, para o que outro ele é lado, mais que ele bonzinho. ah! Entendi, entendi. Porque não mostrou, não teve nenhuma cena dele assassinando ninguém pra se Não, o alimentar. filme em si tá do lado do Tá do Louis, lado porque, do Louis. assim, acho que a proposta do filme do livro eu não sei, porque eu realmente não li o livro, não É, vou gente, a poder gente tá falando dizer, aqui do do filme, gente. filme, mas o filme com certeza está do lado do Louis, uma que o Louis que é o entrevistado, né, e outra que ele mostra essa Nossa, é verdade, você falou uma coisa inteligente. Se não mostrou, é porque ele tá contando a história, porque ele que tá sendo entrevistado, então ele tá falando tudo do aham. ponto de vista dele. Sim, tanto que nas séries, É, os faz livros, tem sentido. até outras versões, né, assim, de outros pontos de vistas e tal. Mas desse filme, eu n pelo que eu entendi, pelo que eu vi do filme, fica muito essa questão moral, toca muito nessa questão de moral. Devemos ou não ma né, devemos ou não matar um ser humano por necessidade pessoal. Então, assim, se a gente for parar se a gente for ver além desse universo dos vampiros, devemos ou não ir atrás do nosso prazer, ir atrás das nossas necessidades como ser humano, como Ah, tá falando aplicando para o nosso mundo, é isso? é. Eu acho que o filme Hum. traz essa questão também, sabe. A relação dos seres entre os seres humanos, entendeu. Porque esse filme é sobre relações, né. E você essa coisa de você usar o outro, né, para o seu prazer, ou você usar o outro por necessidade, às vezes, emocionais, físicas e tal. Acho que o filme também aborda essa questãozinha, você não acha? Sim, pode ser. É, sim. Mas o que Bom, que você achou das vítimas quase sempre serem mulheres? mas isso eu acho que tem a Eu ver acho que também tem o cunho sexual. exato, exato, porque Mas teve uma hora que eu achei sacanagem. Pô, só mata a mulher, cacete, mata os homens mas é porque também. Aí querendo militar o filme. são vítimas Mais são fácil. vítimas mais fáceis, né. A gente pensando num contexto né, daquela época então, daquelas circunstâncias, óbvio que uma pessoa que vai estar em casa, s provavelmente sem arma, são as vítimas mais Não vai ser fáceis. vista e É. tal. Mas E podia ter outra que matado eu uns acho que homenzinhos também, né. sim, teve uns caras lá também, acho que apareceu Não, algumas teve cenas. um cara que apareceu que era bem gayzinho, que era o marido daquela mulher
ricona, uma dondoca Ah, na sim. festa. Era marido ou ele era Eu acho que era namorado, não sei o que que era. aham. Sim, Parece sim, deu a sim. entender que ele era bem gay, assim, sabe. Sim. Então, mas uma coisa que eu então, um dos mistérios desse filme, né, e do livro até, então parece que e acho que isso foi proposital. A Anne Rice fala que não pensava, ela não imaginava ela imaginava o Lestat um amor profundo entre o Lestat e o Louis, mas ela nunca imaginou a escritora do livro, ela nunca imaginou os 2 serem um casal gay, por exemplo, sabe. Era além disso, assim, era uma sexualidade fluida, era uma coisa meio fluida. Então existia um amor entre os 2 iam pra cama, os 2 mas assim, não eles não eram um casal, entendeu. E isso e eu acho que esse lance das vítimas serem mulheres, eu acho que eles fizeram isso de propósito também no filme, porque daí passa a impressão dos caras porque não dava pra saber às vezes se era uma orgia ou se eles estavam matando ali as vítimas, né. Sim. E Acho que você falou disso, que a Anne Rice falou isso, mas pelo que eu entendi ali do filme, a configuração dos vampiros, eles não se beijam, aham, não transam com órgãos sexuais. sim, sim. Então, mesmo se eles fossem um casal, eles não fariam isso, Uhum. os 2 que eu digo. E quando eles chamam as mulheres pra poder chupar elas, e elas sempre vêm o que que você achou disso? Queria perguntar. Elas sempre Aham. serem atraídas pelos vampiros, porque eles são bonitos, Sim. brancos, cabeludos. Realmente, Mas os vampiros têm esses 2, né. esse sex appeal, né. Acho que começou com esse filme, eu acho. É, eu também acho. Eu também acho que deve ter começado com essa porque Drácula, né, não Drácula tem não, era nada tipo de um não, mas o monstrão Drácula velho, também sei é lá. um né, um cara Depois fizeram versões do Drácula com esse estilo, igual o estilo do vampiro do Entrevista, aham, que começou a aparecer. Mas era sempre uma assim, elas se sentiam atraída por eles, né. sim. É babado. É, eu acho que é uma das partes que dá o charme para o filme, tanto que senão eles nem iriam botar o Brad Pitt e o Tom Cruise no mesmo filme, né. Então acho que virou uma marca, acho que foi proposital com certeza, e eu acho que faz parte Aí, do ó. os 2. E essa coisa da vaidade, de você querer ser jovem para o resto da vida, de você querer isso faz parte também da personalidade desses vampiros, né, principalmente do Lestat. O Sim. Lestat é um cara super, eh, superficial, você diria? Narcisista. Narcisista super, é um narcisista, assim, em personagem, É né. isso aí, gente. O que que é o narcisista? É o Assiste esse Lestat. filme, Mas é o assim, Lestat. ele não tem vergonha disso, e é uma das coisas que eu Ele não tem gostei, pudor. não tem pudor. E é uma das coi que ele é o oposto do Louis. E é uma das assim, o Lestat, ele é quase um anti-herói, porque ele Porque vilã eu não botaria ele como eu vilão, também não, com nem um certeza pouco. não. Porque ele é Tem gente que talvez engraçado botaria, mas de acordo com aquele mundo que eles vivem como vampiros, ser igual a ele, ok. é, E ele não fez nenhuma coisa vilanesca. A única coisa que ele fez foi matar o Louis e transformá-lo em vampiro. sim, Mas mesmo assim, isso faz parte do mundo ali. sim. Tirando isso, o que que ele fez de mal? Ele é verdade, né, Nada. realmente. Ele Aqueles passando pano para o assassino. 1000 pessoas morrendo, genocídio ali, a gente nada. Mas tá, a gente esqueceu de um outro detalhe importante Não, vamos do continuar com a história? vamos continuar, vamos Aí continuando, aí que daí tem um outro encontro de uma terceira pessoa, super importante pra essa história também, que é a Cláudia. Cláudia. Cláudia Vamos chamar a Clary. Xuxa? Vamos chamar a Xuxa? Senta lá, Cláudia. Senta lá, Cláudia. A Cláudia, que é interpretada pela Kristen Dunst, que eu não sabia, eu nunca tinha visto um filme da Kristen Dunst criança. Assim, eu Não, nem esse aí eu sabia. lembrava. Era uma das coisas que eu mais lembrava desse filme.
Porque, Menina, gente, assim, que gênio, né? incrível, né, que Não, atriz gênio, gênio. maravilhosa. E eles ali acabam adotando ela, né, eles transformam ela em vampiro e tal, Não, mas e calma. hã. Eles encontram ela chorando porque a mãe dela morreu ali, sei lá, ela estava meio que sozinha. E o Louis, ele ataca ela, porque ele estava com fome. Ele Uhum. estava atacando vários ratos e tal, e ele estava cansado já, exausto de comer só rato, precisava de sangue humano. Aquele Louis que a gente conhece, cheio O de questões, vegano não, o vegano não, né, vegano que não é é, vegan. é ve Vegano no mundo dos no mundo dos vampiros. vampiros. Esse Louis, que é cheio de questões, assassina uma criança, uma menininha indefesa. Em seguida, o Lestat vai lá e transforma ela em vampira. Uhum. Lógico que sem consentimento dele, do Louis. Sim. Mas por que você acha que ele fez isso? Porque ele viu que o Louis estava desesperado, ele precisava de uma coisa a mais, assim, para poder querer seguir em frente junto com ele. Ou seja, formar uma família. Exato, e eu acho que foi um jeito, julgando pelo filme só, um jeito dele segurar o Louis pra perto dele. Então Lestat, olha como o Lestat é profundo. Olha como o Lestat é profundo. Não, parece novela, né? Ele Que ó, a isso que eu ia mulher falar, fica se eles grávida fizer para segurar o marido. uma adaptação, estão fazendo aí a adaptação da Jane Austen pra essa novela, tem que fazer desse filme. O Beijo do Vampiro, sabe, tem que vir aí, ao invés de recriar o Beijo do Vampiro, tem que fazer, Entrevista com o Esse Vampiro. estilo. Seria muito bom, hein, seria muito bom. Mas o Lestat, olha como ele é um personagem de camadas. Por fora, ele é ele é aquele ele é aquele cara superficial. Ele é aquele cara Bacana. vazio, sabe, que não quer nada com nada, só liga para as aparências, tanto que ele se sentiu muito ele foi atrás, provavelmente, do Louis pela beleza dele, que ele acha o Louis extremamente bonito, né. Mas quando ele vê que o Louis tá fugindo dele, que ele faz? "Vou pegar uma criança, vamos criar, Vamos adotar. vamos Essa aqui, ó. adotar". Uma boneca, né, cara de uma boneca. Verdade, uma Né. boneca, né, de porcelana. Sim. E, nossa, a Kristen Dunst, ela não mudou nada. Ela está A mesma com a mesma cara, carinha, né. e o mesmo talento. É, essas atrizes, né, dos anos 90, assim, que era criança, geralmente eles ficam com o mesmo rosto. Sim. E mas enfim, ela, seguindo, né, um pouco mais pra frente, ela gosta muito dessas bonecas de porcelana, né. Agora que você falou que ela tem cara de boneca, ela ama E as bonecas, então ela tem uma coleção e tal. e deu pra gente ver uma criança vampira, que a gente era uma coisa nova, Era uma até coisa hoje pra mim nova. é uma coisa nova. É, eu também não E lembro de ela nenhum. tinha 12 anos na época, então ela é uma Uhum. criança de 12 anos, que hoje com certeza não fariam com uma criança de 12 anos, botaria uma criança mais velha, sei lá, ou então até maior de 18 anos, mas os 2 viram uma família, né, olha aí, ó. Sim, eles viram uma família ali, e a Kristen Dunst, ela sim é uma vampira que segue os passos ali do Lestat. Então ela é criança ela é tipo um projeto quase do Lestat, né, ela passa um tempo ali com o Lestat gosta, sente ali, eh, como um pai realmente. Ensina tudo pra ela, que Sim. hora tem que matar alguém, ensina música, a tocar piano. E os 2 viram pai dessa menina, que também é muito importante no filme, porque Uhum, quem matou ela foi o Louis, e uhum. a criança não sabe disso, a Cláudia não sabe disso. É. Então vira uma questão ali, importante na vida da família dos 3. E eu sinto que a personagem dela é como se fosse um Marte, assim, pra toda vez o Louis ele ama a garota, Uhum. ele cria uma afeição pela garota como se fosse um pai mesmo,
um amor, sei lá, uma coisa super estranha. Só que ele tem que conviver com ela, ela é Com o essa culpa. resultado do crime dele, que ele Uhum. tanto, tem uma angústia em pensar que tem que fazer aquilo. E ele tem que conviver com ela. Isso acho que foi bem inteligente do roteiro também. Foi. Foi. Porque o Louis, que já tem várias questões morais, antes mesmo da aparição da Cláudia, depois da Cláudia, então, ele vai ladeira abaixo. Mas vamos então para a questão da Cláudia. Qual que é a maior questão da Cláudia ali? É, uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. O vampiro, quando ele se transforma em vampiro, ele fica imortal. Só que a aparência do vampiro não vai mudar, nunca vai mudar. Então, a gente tá acostumado a ver vampiros assim, né, entre os 20 e 30 anos ali. Mas a Cláudia se transformou em vampira com 12. Então, ela vai ali se desenvolvendo internamente, mas a aparência dela, ela ficou com a aparência de 12 pro resto da vida dela. Então, olha que pesadelo também isso. Sim, e ela era uma criança. E acho que se passa 30 anos, eu lembro, que fala 30 anos depois de Uhum. alguma coisa assim, e ela tá com a mesma aparência, só que ela começou com 12 anos e ela cresceu convivendo com 2 pessoas adultas, vampiras, e ela conhece o mundo, ela sabe que as pessoas crescem, que os seres humanos crescem, Que que a os mulher muda corpos o mudam. corpo, os corpos mudam, e ela não entende aquilo, por quê? Ela sabe que ela é uma vampira, ela tem consciência disso, mas ela tem essas questões, né? Por que eu não? Todo mundo Uhum. sim. E ela quer ser uma mulher. Sim. E acho E que a achei gênio genialidade da atuação dela, porque ela começou realmente e como uma criancinha. exato, exato. Depois, ela falei, gente, parece uma velha. Isso que eu ia falar, a genialidade da atuação da Kristen Dunst, porque ela realmente começa a aparência é a mesma, né, toda, mas assim, a expressão facial, a energia é de criança. Aí conforme vai passando ali, ela realmente parece uma mulher de 30 anos presa num corpo de 12. Tá certo que eles botam ali uns vestidos, umas coisas, Não, mas o rosto, né? a expressão, o jeito que o porte dela, o jeito que ela conversa, o jeito que ela briga, é de uma mulher, né. Então, Sim, postura. Nossa, eu falei, gente. isso é E difícil quando eu olhei, de apareceu depois, eu olhei assim, nem parece uma. uma velha, né. É, parece uma velha com corpo de criança. Aham, E de fato é isso, né? sim. Na história do filme. E ela e ela é meio sarcástica, ela tem uns toques ali, sabe, meio de a relação dela com o Louis é muito complexa também, porque ela é filha, mas também ela é quase a esposa dele, tem umas partes, assim, em Sim. relação, né, que Porque depois ela vira uma mulher, só o corpo que não. sim, Então ela meio que acho que tem essa vontade, né, do de ter uma relação meio de casal com o Louis. isso, porque o Lestat já não tá mais lá. Então, e Então o que vamos pra grande reviravolta do filme, reviravolta, que ela sim, descobre que ela é uma vampira, e que quem assassinou ela primeiro foi o Louis, depois quem deu a vida de vampiro pra ela foi o Lestat, e ela meio que decide se livrar do Lestat, porque ela percebeu que ele era o problema ali dos 3. Mas por que ela achou isso também? não, eu achei que ela quis se livrar do Lestat por vingança, primeiramente, que ela estava muito puta, e Então, mas logicamente ela deveria se vingar do quem matou ela, né. Mas ela ama o Louis, porque o Louis é. que matou ela. Então ela Não, mas ela ficou mais puta por ser transformada em então, vampiro. mas eu não, acho que ela ama como mulher, Ah, com certeza, ama mais o mais o Louis, Louis, por sim, isso que ela quis sim, matar o Lestat, e não o sim. Louis. Porque o Lestat era bem controlador, então, sabe, tem uma Narcisista. cena tem uma cena que
Narcisista é bom. Mas tem uma cena que ela fala com que ela conversa com o Lu e com o Brad Pitt falando assim, sabe, ele não vai deixar a gente fugir, ele não vai deixar a gente tipo, ele quer que a gente fique aqui, ele quer que a gente fique como 2 passarinhos, tanto que ela tem um passarinho, né, preso na gaiola, que é quase que um símbolo ali dos 2, e ela quer sair das asas ali, ela Controle, quer né? voar no mundo, é. Controle do Lestat. Então ela É que o decide Lestat, ele é inteligente, mas Cláudia é muito mais. E ela Cláudia arma ali uma coisa bem assim novelesca. Ela leva 2 crianças gêmeas, já mortas, e dá pede de para presente, né, dar de para o presente, né, gift, e pede para ele sugar o sangue de uma das crianças. Só que ele não sabia que uma delas estava morta. E uma regrinha que o filme ensina é que um vampiro não pode beber o sangue de uma pessoa que já está sim. morta. Curiosidades, né, sobre os vampiros. Opa! Ele bebe, cai, uma cena maravilhosa. Olha como ele ficou. Não, Ai, mas esse gente. aí, depois ele ter Não, se ju não, já é ali. Já é aqui ah, já é mesmo. ali? Sim. Hã, Ai, porque gente. eles Diz mais começam dos filmes da década de 90, a maquiagem. a maquiar uma coisa que a gente estava comentando, quando a gente escolheu esse filme, uma das coisas que a gente estava comentando é sobre os efeitos especiais, eh, Práticos. práticos, assim, que hoje em dia tem alguns efeitos CGI. É tudo CGI e fica feio. que estraga, né, que dá pra ficar na cara que é CGI. E Olha isso, que uma perfeição. maquiagem bem feita, realmente, né, não tem igual. Mas não para só ali, né, tipo, ele não só toma o sangue e cai. Não, eles vão desfazer do corpo. Então, eles pegam o corpo, jogam ali para o jacaré, crocodilo comer e Ele volta ainda, aparece de novo na Alex. casa, e eles botam tacam Tá fogo com nele, fogo na casa toda, ou seja, morreu. Morreu, vamos viajar para o mundo. é, vamos viajar, tchau Lestat. E os Vamos 2 atrás de novos vampiros, novos não, né, vamos atrás de de vampiros, outros vampiros, né. pessoas como eles, que eles não conheciam Uhum, outros vampiros. Então sim. eles vão viajar o mundo aí. Só que a questão da Cláudia é que ela percebe que o Louis, ele tá, assim, né, atentado a conhecer outras pessoas, e ela tem meio que medo dele largar ela. E ela vai atrás de uma mãe. Sim. Eles vão pra França, né, e ali eles encontram uma comunidade de vampiros e ela vai atrás de uma figura materna, realmente. E Aí que a aí, ó, gente conhece o Armando, Armando, que também um outro galã, né, o Antônio Bandeiras. Antônio Nossa, Bandeiras. que casting maravilhoso. Antônio Bandeiras, Brad Pitt e Esse Tom Cruise. trio, né, e ainda um trio ali cheio de tensão sexual, quando que eles vão recriar uma coisa dessa, né. Olha, Hoje em esse é um dia seria o quê? não, Seria, se eles não sei. fizessem hoje, acho que eu gostaria que eles fizessem um estilo, assim, Top Gun, sabe, trazerem os mesmos personagens, com os mesmos atores e, sei lá, contar uma nova história, seria muito legal. Antônio Aí, Bandeiras, Antônio Bandeiras. que também fica afinzaço ali do Louis, né. Sim, e essa comunidade foi importante, né, que é um grupo de vampiros, atores, malucos, que assassinam pessoas no palco, só que é tudo uma encenação e tal, Uhum. e ele descobre uma nova um novo jeito de viver, com outras pessoas igual a eles, só que Aham. ainda o ser vampiresco ainda é um ser que remete à maldade, à obscuridade, à tristeza, e ele, mesmo ele encontrando essas pessoas, o Louis, ele vê que não mudaria isso. Uhum. Ele não conseguiria resolver essas questões. Sim.
O Louis já não essa parte do filme eu já estava de saco cheio do Louis. O Louis ele não conseguia aceitar esse lado obscuro dele. É o lado Aceita, sombra, e aceita. ele já passou para o outro lado. Fico pensando: "Brad Pitt, meu Chega. filho, vai para já passou para esse lado? Vai para o lado das trevas mesmo e aceite". Vai E virar o ator de e o teatro. Antônio Bandeiras ali, né, chamando ele. Não, É. não que O Antônio Bandeiras vê uma coisa diferente nele, vê que ele não deixou o lado humano ainda, que isso seria proveitoso para o grupo dele. Eu não entendi muito bem aquilo, mas enfim. é. Ele gosta, na verdade, do lado sensível, né, Isso. do tanto que ele fala: "Ah, o Lestat morreu, mas, tipo, hum, nem senti falta, né, não fui pro velório e Isso. tal". Mas aí a gente descobre mais uma curiosidade, mais uma regrinha sobre os vampiros. Um vampiro não pode matar O outro. outro vampiro. Pode Uhum. até matar, mas é tipo um crime horrendo para a comunidade vampiresca. Sim. E quando ele Nunca encontra mate é, um igual nunca mate um irmão. nunca mate um LGBT Isso que eu ia falar, é uma comunidade gay ali, né, é a comunidade LGBTQIA+, LGBTQIA+. aquela aquela tropa que ele acaba encontrando em Paris. Só que Nunca esse grupo sabe, não sei como, que a Cláudia matou o Lestat. Uhum. Aí, né, Aí fica eles meio vão que atrás, né, vão querer se vingar dos 3, só que o Brad Pitt ali é salvo, né, então vai salvo, vai né. a filha, vai a Cláudia e vai a mãe lá, a figura Uma materna. postiça que ela arranjou do nada. Que se ferrou junto ali, Se coitada. ferrou junto, burra. E nem vampira, acho que Nem nem vampira vampira ela essa se ela aproveitou. acho que Nem ela a estava vida no meio como termo ali ainda, né, ela nem não tinha transitado ali totalmente pro não, eu ri da parte que eles botam elas 2 numa masmorra pra ter contato com o sol, porque vampiro não pode pegar sol. Uhum. E a mãe segurando a filha assim, como se fosse, assim, a mãe do ano, né. Ela já Foi ela mãe já se mãe apegou. foi mãe por um dia, Não, por horas, né. por horas. Sim. Mas acho que deve rolar um apego, né, quando a pessoa te transforma ali, deve rolar um apego emocional, sei lá. Sim. Não, mas quem transformou ela foi o Louis, né. O Não, Louis, não primeiramente foi foi a menina. a menina, primeiramente A foi a menina menina que mordeu, matou né. ela, que mordeu. Quem mordeu foi a menina, foi a Cláudia. Quem ia transformar seria o Louis. Então, acho que ela estava naquele limbo ali ainda. Sim. Mas a menina morreu. A Morreu, Cláudia é a mãe. foi Tchau. uma morte bizarra também. Não, eu achei lindo aquilo. Foi Depois que ele entra num lugar, ele encosta, o corpo todo virou cinza. tá Ou aquela seja, queima muralha de barro, não sei o que é cinzas, né, porque é foi cinza, queimada, sim, sim. o corpo foi queimado pelo sol. Uhum. E ali ele fica indignado, ali ele perdeu tudo, a única coisa que ele tinha era o amor pela Cláudia, pela filha, se Mas eu foi, acho que também foi uma libertação, hein, foi. sinceramente. Porque a filha, a Cláudia tinha que morrer, Uhum. porque Coitada da menina, né, ela já não aguentava mais ficar naquele corpo de 12 anos. sim, Então, e pra ele também era bom se livrar pra poder ficar sozinho e fazer o que tinha que imagina você ser fazer. um pai de uma criança de 12 anos para o resto da sua vida, que aprisionamento isso também, é uma prisão, é uma Hum. prisão. Mas o que que você achou da cena que ele fica com tanta raiva, que ele mata todos os vampiros Uhum. daquele clã, botando fogo, tirando a cabeça Gostei. de um, de Foi outro. libertadora pra ele e libertadora da gente assistir também, porque porque ele não pertence àquela comunidade. Ele Ele não mata. não, ele não gosta daquelas regras. Primeiro a gente Não tem que ir do lado aceita. dele, gente, a gente tem que ir do lado dele. Mataram a coisa mais preciosa,
pra e da vida dele, que é a filhinha ali. E outra que até então, ele tinha muito essa questão de matar o outro. Ele não queria matar um outro, não queria tirar a vida de ninguém. Verdade. E eu acho que ele realmente viu que ele não se encaixaria naquela comunidade com aquelas regras, com aquele povo. E Então ele queria se vingar também, porque eles mataram a garota, né. exatamente. Então quando ele se li né, quando ele se viu naquela situação, foi olho por olho, dente por dente, né. Nossa, mas imagina uns vampiros bizarros. Vampiros, atores de teatro. É, aquilo parecia realmente uma comunidade de teatro, né, porque Gente, que gente bizarra, que medo. hã. Aquele personagem que aborda ele, sabe, que ele andando pela parede e tal, parecia, sei lá, Professor. um professor do Castelo rá assim, sabe, Sim, alguma coisa assim. bom. Mas eu gostei, assim, da estética do filme, algumas cenas. Por exemplo, a cena do pântano, dá pra perceber que não é um pântano de verdade. É uma coisa Uhum, construída em cenário, assim. Mas é tão bom ver filme, assim, dos anos 90 que eu acho tão bonito que é tudo locação, não é um fundo verde, sabe. uhum. Isso eu acho bem legal. Mas enfim, Então, indo para o final já, depois de tudo isso, depois dessa saga inteira, que o Luis acha que está sozinho, né, que ele se vê sozinho, porém, 1000 anos depois, não sei quantos anos depois, não sei quantos 100 anos depois, quem que reaparece? Lestat. Assim, isso é uma coisa que ficou meio confuso pra mim, se os vampiros são imortais, olha, acho que os vampiros são imortais entre aspas, porque tem regras. de Por como eles exemplo, se morrem. decapitarem a cabeça deles, como é que eles vão se mexer? Ah, Eles são imortais, assim, no sentido de você não exposição infringir à luz. as regras dos vampiros, exposição não mata. É, Imortais no sentido, eles não pegam doença, não envelhecem, eh se machucarem, volta o machucado, se cura rápido. cicatriza tudo, né. Mas Verdade, acho não são que imortais entre aspas, né. uhum. Porque eu fiquei pensando: "Nossa, como que um jacaré come ele, ele volta", sabe, Não, mas ele não mostrou o jacaré comendo, né, também. é, é, hum, Mas eu mostrou o acho que jacaré forçaram indo em eu direção, não né, sei sei lá. o livro, mas eu acho que deu uma forçaçãozinha de barra ali, hein. Hum. Dele ainda continuar vivo. É, eu achei esquisito, Precisava. eu achei bizarro ele tá vivo depois daquilo tudo. Então mas enfim, a gente compra, passa pano e tal. Ele volta todo assim já não é o mesmo Lestat de Desconfigurado. antes. É, ele já tá cansado, o Lestat. E ele não se adapta à vida moderna, que é outra coisa interessante que eu nunca tinha parado pra pensar, dos vampiros se adaptarem a essas novas eras, né. Então o reencontro do Lestat com o Louis já é em uma já seria na Só na atualidade ali, atualidade, né, com 1980, helicópteros, década de 80. luzes. É, então já existe a luz superficial, né, ali, já existe eletrônicos, tanto que o Louis vê o sol. Lembra que ele fala que ele vai ao E cinema e ele consegue essa ver o cena eu sol? achei bem importante, porque ele não tinha visto o sol desde que ele virou vampiro, Uhum, ou seja, sei lá, 300 anos atrás. sim. E ele vê o sol pelo cinema e mostrou ele assistindo vários filmes. Então, uma pessoa solitária assiste filme, a gente sabe, uma pessoa Aham, aprecia a arte, né. aprecia a arte do filme, né, Uhum. a arte salva. E aí, com essa cena dele reencontrando com o Lestat, acho que mostra que ele meio que encontrou um modo de viver, assim, se encontrou, porque ele chama ele pra ser pra ser o companheiro dele de novo, o Lestat. Ele dá até a mão, ele fala: "Não, não quero". Não, eu acho que o Lestat o Lestat está perdido, né, tipo, ele tá tentando se recuperar e tal, mas ele não está no seu melhor. Já o Louis parece ter sido se encontrado, o Louis acho que se adaptou melhor à modernidade, né. E Sim.
Tanto que o Louis, agora que apareceu, é ele que convida o Lestat a se tornar o Lestat de novo, né, a voltar às suas raízes. Então, eu acho que o Aí o Louis fala: "Eu não vou ser escadinha pra narcisista não. uhum. Você tem que se reencontrar, né, chega de Faz o teu job aí, querido. se encontra, Faz a vai tua terapia aí que eu já fiz a minha". sim. E vamos então para o final do filme, que eu acho que é uma das partes mais legais do filme, que né, aí tem a gente tem ali uma passagem de tempo e tal, com o jornalista ali e o Brad Pitt, os 2 fazem entrevista, beleza, e depois ele vai a gente vê ali o jornalista querendo se tornar, né, ele fala pro Que Brad vai a nossa Pitt primeira pergunta, né. uhum, Depois de você ver esse filme, ouvir toda a história do Louis, você mesmo assim escolheria ser imortal? sim. No caso do jornalista, ele diz que sim, ele quer aquela vida, ele fala: "Você tá louco? Quem não quer viver uma Então, essa pessoa vida". seria um Lestat da como vampiro, Exato, entende? exato. Então, eu acho que essa questão uma outra questão que eu achei, assim, muito legal do filme, essa é uma questão mais pessoal, tá, que eu nunca tinha parado pra pensar também. Você não mudar, isso te torna uma pessoa vazia? Porque eu acho que era uma das coisas, assim, que mais me deixava por exemplo, eu gostei muito do Lestat, eu gostei pra caramba. Porém, uma coisa, assim, que me deixava muito aflito com as cenas dele, que ele era uma pessoa muito vazia. Tipo, ele era uma pessoa tão vazia que ele só conseguia se importar com aparência, com prazeres sexuais, com tudo externo, sabe, porque ele não era uma pessoa que ele não tinha nada interno. E o Louis era meio que o oposto dele. Mas essa questão, se você tem uma vida infinita, né, na mesma vida, sem você se reencarnar nela, você é infinito, e você nunca mudar, isso te torna uma pessoa vazia, sabe. Então, será que você mudar aparentemente também, isso não te torna uma pessoa mais interessante? Isso não cria mudanças internas também? Sim, como eu falei, né, eu acho que o Lestat, ele era assim até quando ele era humano. Ele devia ser dizer assim, para o linguajar de hoje, devia ser um boy escroto, um boy lixo, Uhum. mesmo quando era humano. E continuou sendo assim como vampiro e não mudou. Quando a pessoa não muda nunca, né, Aham. chata, né, desinteressante. É a natureza, natureza entre aspas, né, é a Mas, ao mesmo tempo, não ele sei. assume aquilo. É, ele assume aquilo e, sabe, ele vive do jeito que ele gosta. Sim. E no final, ele No finalzinho, acaba finalzinho. no finalzinho, o que acontece, ele vai lá, o jornalista, né, tá lá dirigindo e tal, quem que aparece do nada? Lestat. O Lestat já Lestat. volta, assim, com uma aparência Perfe É melhor. bem melhor. Quer dizer que ele não estava se alimentando, né, porque depois que ele morde o jornalista, a aparência dele melhora, né, a cor da É. pele dele, do rosto já melhora. E ele já tá quase perfeito. Sim. Aí ficou, né, o filme terminou, ficou aquela dúvida, será que o jornalista virou ou não Uhum. o vampiro? O filme não dá essa resposta. Não dá. Que eu gosto, que não dá. Muito bom, Você fica gostou ali. desse finalzinho? Você achava que não precisava? Eu achei que não precisava. Eu gostei do jeito que ficou, assim, Ah, em não aberto. precisava? Eu não acho que Não, a não resposta precisava, até isso que eu tô falando. Até ele aparecer e morder o jornalista. então, porque eu acho que o filme tem um tom de comédia muito grande, assim, então Sim, eu acho sim, que tem uma teria que comedinha, verdade. terminar eu acho que o tom que terminou foi bom, porque eu gostei muito também da última frase ali, porque igual o filme inteiro foi pelo ponto de vista do Louis. Então no finalzinho, o Lestat aparece com o jornalista e ele fala assim, tipo: "Ai, vamos parar essa entrevista", que o jornalista estava escutando a entrevista no rádio, "Vamos parar essa entrevista, porque eu passei minha vida inteira ouvindo o Louis filosofando". Tipo, que saco, que cara chato, tipo, tô na outra já, né. Seguindo em frente. Sim, sim, tipo, resumindo, né, a visão dele, né. É.
Ele amava o Louis, mas era um Mas cara cansou também, chato. né. Cara Até chato, você é. cansou assistindo, Gui. Então, O isso que eu ia Louis falar. O Louis, ele traz questionamentos importantíssimos, principalmente essa coisa do você não mudar, é uma coisa realmente boa, né, na sociedade superficial que a gente existe. Porque, assim, é o mundo do vampiresco? É, mas a gente vive numa sociedade onde enaltece sempre a pessoa jovem, a pessoa que não muda, a pessoa essas superficialidades, né. Então, é um paralelo com o nosso mundo. Porém, o Louis de ficar preso nesses questionamentos e não viver a vida dele, isso me irritou. Então eu fiquei mais do lado do Lestat no final, falar: "Ah, cara chato, vamos embora, segue vida em Mas eu acho que o frente". Louis ele encontrou ali o O meio meio termo. termo dele? Eu É. entendi muito na cena que ele assiste os filmes, sabe. Eu acho Aham. que ele também não ficou na negativa não. Acho que aquele Mas ponto assim, ele matava. para Você acha que ele matou pessoas depois? não, ele fala que ele se alimenta com as pessoas que atravessam o caminho dele. Ah, Então é verdade, verdade. mas para os vampiros, os humanos são alimentos, Uhum. igual os animais são alimentos pra gente aqui, então é meio que Não, você falou que você tinha uma questão uma essa a sua questão é uma questão que você falou que você ia deixar para o final. não, Não imagine um pode? militante vegano muito, muito chato, seria o Lui aqui. Não, mas a pergunta seria pra terminar, qual tipo de vampiro você seria? Louis, Lestat, Uhum. Cláudia, Armand, o vampiresco, que é tipo dono Aham. de um clã, ou então um ator de teatro vampiro. Ai, olha, eu seria, eu acho que o Armand, o Armando, o Armand. Acho Você que eu se tem a eu opção pra queria ser líder. líder também. Eu acho que se eu fosse vampiro, eu não conseguiria ser vampiro sozinho, assim, igual o Lestat. Eu acho que eu precisaria de outros vampiros ao meu redor, Então você fazer não seria um arte. teatro, um ator? Porque o Armand eu acho que é o mais vampiro líder, Mas assim. aí que tá, eu não gostaria de receber ordens dos vampiros, eu achei eles muito chatos também, esses vampiros, povo chato. Então eu seria o Armand ali, sempre à busca de algo, né, ele tá ali parte da comunidade do teatro, mas ele que segue o barco dele ali. E você, Renato? Então, eu ia falar o Louis, porque realmente eu acho que ia ficar com essa questão da moral de matar os Aham. outros. Mas assim, pensando melhor, acho que eu seria um pouco a A Cláudia. Cláudia, eu também te vejo Sempre como querendo um Cláudia. amor, sempre à procura de uma paixão, de uma coisa assim que, sabe, que levanta a autoestima, que dá uma Aham, animada, mas sempre com as questões ali também. Ah, sim. seria meio a Claudinha. A Cláudia, ela é culta também, mas ela gosta das bonecas, ela gosta de brincar de né, de se Sim, vestir. ela gosta de pintar, de desenhar, de tocar piano. É, seria uma Ela aproveita a Claudinha. vida bem, Claudinha, tá bom. E você, quem você seria do filme? Deixa aqui também nos comentários. E Rê, Gente, olha esse clássico maravilhoso, nota 10, um clássico. Foi muito bom assistir e comentar aqui com você, Gui. sim, Esperamos comentários, hein, povo. sim, o que que vocês estão achando da nossa série de clássicos, séries de filmes, comentando aqui filmes, né, deixa aqui nos comentários também. Se você é novo no canal, por favor, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, curta o vídeo, compartilhe com seus outros amigos cinéfilos ou pessoas que gostam de filmes Sessão da Tarde também. Tem essa nostalgia. Sim, E nos vemos semana que vem, Rê. sim, semana que vem. Um beijo, Beijo, pessoal. Gui, beijo, gente. Até a Até a próxima. próxima.